Chocante. A feia do ensino médio é deserdada pela família e volta com o segredo inacreditável. Era uma noite de gala, com luzes brilhantes dançando no salão decorado como um conto de fadas. Luía, a jovem que todos chamavam de a feia do colégio, estava de volta. Após 10 anos de abandono, seus passos ecoavam no piso reluzente, enquanto olhares se voltavam para ela, pesados de julgamento e surpresa. Um vestido que usava um vermelho vibrante e alçava uma beleza que os anos de rejeição haviam escondido, mas ninguém queria enxergar. Os murmúrios lhe chegavam como facadas. Olhem quem voltou! Ainda bem que a Helena e o noivo são bem-sucedidos para compensar o que sobrou da Luía. As palavras circulavam como veneno, intoxificando a atmosfera. Ela sentia um nó na garganta. Seu coração disparava, não por medo, mas pela urgência de confrontar aqueles que lhe arrancaram a dignidade na adolescência. Sentia que essa era a hora. O casamento da irmã, um triunfo que a família tanto... E ali estava a Luía, mesma menina que, em um momento de desespero, foi expulsa de casa, apenas por não se adequar ao molde que a família havia moldado para as filhas, o molde que sequer ela havia pedido para entrar. Enquanto dançavam ao som de uma música suave, Luía percebeu que seu pai, de pé em um canto escuro, parecia mais envelhecido e abatido do que nunca. O olhar crítico que sempre lhe lançou desde a infância agora estava clouded com algo mais. Poderia ser arrependimento? Mas ainda havia frieza. Pensou que apenas um evento trágico poderia derrubar essa fachada de família perfeita. E logo esse evento veio. Como se o universo estivesse conspirando. Um grito cortou a celebração. O pai de Luía desabou no chão, seu rosto pálido como o mármore do salão. O tempo parou. Murmúrios de choque abalaram a festa. O que poderia ser um recomeço se transformou em um caos angustiante. Luía sentia a pressão no peito. Era a chance de confrontar, mas o medo de perder seu pai a paralisava. Ela se aproximou, o nó na garganta a sufocando. Olhares se concentraram nela, a feia do colégio, agora uma mulher decidida a não ser mais invisível. Estava pronta para a batalha, mas a verdadeira guerra não era contra sua família, era dentro dela. Esse conflito interno a deixava inquieta. Como reescrever uma história que parecia fatalmente marcada? Ao mesmo tempo, um sopro de esperança a estimulava a crer que, mesmo em meio ao caos, talvez os laços de sangue pudessem se regenerar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luía sentiu a pressão no peito aumentar enquanto se aproximava do pai. O caos ao seu redor era quase inebriante. Gente gritando, outras chorando em desespero. Um paraíso de futilidades se transformara em um pesadelo. O desmaio do pai a paralisou. Ela queria gritar, mas a voz não saía. O que era aquele nó na garganta? Era o medo, a raiva ou apenas a dor acumulada dos anos perdidos? Quando os médicos chegaram, Luía observou cada movimento, enquanto a tensão no ar era palpável. O pai, ali no chão, cercado por estranhos, era um retrato sombrio. Mas havia algo mais no olhar dele, algo que Luía não conseguia decifrar. Como se ele estivesse lutando contra um segredo que infernizava sua alma. Ele não pode morrer,
Não agora, pensou. Um sopro de esperança passou por sua mente. E foi aí que tudo mudou. Em meio à confusão, um grito cortou o barulho ensurdecedor. Maria, você tá aqui? Luía virou-se, e seu coração disparou ao ver uma figura que nunca esperaria ver novamente. Sua mãe. A mulher que abandonara a família em busca da própria felicidade. O mesmo rosto marcado pelo tempo e pelo peso de escolhas difíceis. Maria estava ali, com os olhos arregalados, mas havia um brilho diferente. Um olhar que Luía não reconhecia, mas a fazia tremer. Os murmúrios na festa foram instantâneos. O que ela tá fazendo aqui? Não era para ela aparecer. O clima ficou denso. Helena, que até então parecia a rainha da festa, transformou-se em um espectro pálido. Mãe! Sua voz era um sussurro de incredulidade. O que aquelas duas mulheres estavam escondendo? Luía sentiu uma onda de emoção levar seu corpo ao limite. O desmaio do pai agora parecia um detalhe insignificante, diante do choque que a presença de Maria trouxe. E foi assim que o chão sob os pés de Luía começou a se desintegrar. As revelações que se seguiram foram devastadoras. Maria se aproximou do pai, agora cercado por paramédicos, e gritou: Não! Você não pode me deixar assim! Eu fiz tudo por você! Lembre-se do que lembre-se do que tínhamos! Aquele lamento confundiu Luía. O que eles tinham? Eles eram uma família perfeita, não eram? Ou seriam apenas a fachada de um sofrimento oculto? As interações entre os dois eram carregadas de um sentimento que Luía nunca soubera que existia. A festa que antes parecia um desfile de caras e sorrisos, agora se tornara um circo de segredos. Olhares curiosos e críticos estavam fixados nas duas mulheres, a filha que se tornara uma estranha e a mãe que, após anos de ausência, retornava com uma história não contada. Em meio à agitação, Luía sentiu vergonha e raiva. Como ela poderia ser invisível em sua própria vida? Maria, lutando contra as lágrimas, virou-se para Luía. Desculpe, minha filha. Eu não podia voltar antes. Eu precisei descobrir quem eu realmente sou. O peso das palavras caiu como um peso nos ombros de Luía. Mas quem era essa mulher diante dela? Somente então, tudo parecia se conectar. O olhar crítico do pai, a indiferença da mãe, a rejeição constante. Seria essa a explicação de uma dor que sempre esteve ali, oculta. Um grito distante ressoou de novo. Ele está tendo uma parada cardíaca. E de repente a realidade atingiu Luía com toda a força. O que aconteceria agora? A sua vida, em um único momento, poderia desmoronar. Quem seria ela, afinal? O dilema entre se libertar ou permanecer presa à dor a atingiu com a intensidade de um raio. Luía sentiu o caos girar ao seu redor. Mas algo dentro dela começou a se acender, uma centelha de coragem. E mesmo enquanto a situação se desenrolava, ela sabia que essa era a oportunidade de reescrever sua história. Mesmo que isso significasse enfrentar segredos que poderia ser melhor manter enterrados. Seria possível reconstruir os laços com uma mãe que nunca soube como amar? Ou naquele momento, na correria e no desespero, Luía realmente se tornaria a mulher que sempre sonhara ser? O futuro agora parecia um grande ponto de interrogação. Luía estava ali, paralisada. O pai a poucos passos, cercado por estranhos, e a mãe que voltou depois de anos. O tumulto ao redor parecia distante, como se uma bolha tivesse se formado em seu círculo. Ela se sentia presa entre a raiva e a incredulidade, sem saber se deveria correr até eles ou fugir dali. Lembre-se do que tínhamos. A voz de Maria ecoava, e Luía sentiu que aquele momento poderia ser tudo,
o que sempre sonhara e temera ao mesmo tempo. A mãe a olhava como se tivesse perdido um pedaço fundamental de si mesma. Um denário que nunca poderia ser recuperado. Os paramédicos estavam agitadíssimos. A pressão aumentava. O pai parecia ainda mais pálido, como se a própria vida estivesse saindo de seu corpo. Mas havia uma energia diferente ali. Um mistério não resolvido que pairava no ar. O murmúrio da multidão aumentou. As expressões mudaram e Luía sentiu que algo estava prestes a mudar. Chegou a hora. Você precisa saber, disse Maria, olhando diretamente nos olhos de Luía. O tremor na voz dela era evidente. Luía sentiu um arrepio. Um frio na espinha. Percebeu que, afinal, o Cés apenas confia em mim. Mas antes que qualquer um pudesse processar suas palavras, a luz do salão começou a piscar. Os murmurinos se tornaram gritos. O frenesi se espalhou rapidamente como fogo em palha seca. O que está acontecendo? Luía pensou, enquanto o caos se instalava. Num súbito, a energia do ambiente pareceu mudar. A atmosfera estava pesada e carregada. E então, foi como se o tempo parasse. Um estrondo vindo do banheiro feminino. A porta voou aberta. E uma figura saiu de lá como um furacão. Uma mulher com o rosto coberto de hematomas e roupas rasgadas, com um olhar de desespero. Eles estão vindo! Precisamos sair! A multidão ficou em choque. Os sussurros assumiram um tom de pânico. Luía reconheceu o olhar da mulher e seu coração disparou. É a Ana, sua antiga amiga, com quem havia perdido contato há anos. Ana, o que aconteceu? Luía perguntou, seu próprio medo tomando controle, a capacidade de agir ali escassa. O ar ficou gelado. Eles não querem que a verdade seja revelada! Ana gritou, e as pessoas começaram a afastar-se, como se sua presença fosse um sinal de perigo iminente. Você tem que saber a verdade sobre sua família. As palavras eram como facadas. A festa, que antes pulsava com música e risadas, agora parecia um redemoinho de desespero. Luía olhou para Maria, que estava paralisada, e percebeu a expressão dela mudar. O que ela não sabia? Que segredos poderiam ser tão devastadores a ponto de causar tal caos? A confusão era palpável. Uma mistura de sentimentos correndo pela sala. O pai! Luía lembrou-se dele no chão, mas e se tudo isso estivesse interligado? Os olhares da multidão estavam todos voltados para Ana, julgadores e confusos. A verdade é que alguém está escondendo algo terrível que pode mudar tudo o que você sabe sobre eles. A mulher continuava, mas as palavras dela ecoavam como uma bomba em meio ao pânico. Não é verdade, Ana! Maria respirou fundo, como se estivesse pronta para se defender. Isso não é o lugar para discutir isso, mas a tensão era inegável e Luía precisava saber. A mente dela estava em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Que segredos? Que verdade? Ela não conseguia mais conter. Ana abriu a boca, pronta para soltar outra bomba. Seu pai não é quem você pensa que é. Ele não é seu pai de verdade. O choque foi como uma onda que atingiu Luía. Ela ficou sem palavras. O olhar dela ia de Maria a Ana e depois para o pai. As palavras dela pareciam sufocá-la. A culpa, a ira, a tristeza, tudo tomou conta dela em um instante. A atmosfera estava carregada. Todo aquele tempo carregando um fardo. E agora isso. Mas uma parte dela queria acreditar que havia mais do que aquilo. O que significava isso para sua vida? Para tudo o que acreditou até então? E assim, em meio ao tumulto, e enquanto as pessoas começavam a correr e gritar ao redor, Luía sentiu algo na base do seu ser. Cresce uma centelha. Ela precisava de respostas. Precisava entender essa verdade.
O que mais poderia estar escondido? As revelações promissoras, mas devastadoras, aguardavam para ser desvendadas. O futuro incerto agora colocava Luía frente a uma bifurcação: descer ao abismo ou lutar contra tudo o que pensava saber. E essa escolha, essa decisão, poderia mudar tudo, para sempre. Luía estava ali, paralisada. O pai a poucos passos, cercado por estranhos, e a mãe que voltou depois de anos. O tumulto ao redor parecia distante, como se uma bolha tivesse se formado em seu círculo. Ela se sentia presa entre a raiva e a incredulidade, sem saber se deveria correr até eles ou fugir dali. Lembre-se do que tínhamos. A voz de Maria ecoava. E Luía sentiu que aquele momento poderia ser tudo o que sempre sonhara e temera ao mesmo tempo. A mãe a olhava como se tivesse perdido um pedaço fundamental de si mesma. Um udenário que nunca poderia ser recuperado. Os paramédicos estavam agitadíssimos. A pressão aumentava. O pai parecia ainda mais pálido, como se a própria vida estivesse saindo de seu corpo. Mas havia uma energia diferente ali, um mistério não resolvido que pairava no ar. O murmúrio da multidão aumentou, as expressões mudaram, e Luía sentiu que algo estava prestes a mudar. Chegou a hora, você precisa saber, disse Maria, olhando diretamente nos olhos de Luía. O tremor na voz dela era evidente. Luía sentiu um arrepio. Um frio na espinha. Percebeu que, afinal, os segredos nunca ficam escondidos para sempre. Apenas confie em mim. Mas antes que qualquer um pudesse processar suas palavras, a luz do salão começou a piscar. Os murmurinhos se tornaram gritos. O frenesi se espalhou rapidamente como fogo em palha seca. O que está acontecendo? Luía pensou, enquanto o caos se instalava. Num súbito, a energia do ambiente pareceu mudar. A atmosfera estava pesada e carregada. E então, foi como se o tempo parasse. Um estrondo vindo do banheiro feminino. A porta voou aberta e uma figura saiu de lá como um furacão. Uma mulher com o rosto coberto de hematomas e roupas rasgadas, com um olhar de desespero. Eles estão vindo. Precisamos sair. A multidão ficou em choque. Os sussurros assumiram um tom de pânico. Luía reconheceu o olhar da mulher e seu coração disparou. Era Ana, sua antiga amiga, com quem havia perdido contato há anos. Ana, o que aconteceu? Luía perguntou, seu próprio medo tomando controle. A capacidade de agir ali escassa. O ar ficou gelado. Eles não querem que a verdade seja revelada. Ana gritou. E as pessoas começaram a afastar-se, como se sua presença fosse um sinal de perigo iminente. Você tem que saber a verdade sobre sua família. As palavras eram como facadas. A festa, que antes pulsava com música e risadas, agora parecia um redemoinho de desespero. Luía olhou para Maria, que estava paralisada, e percebeu a expressão dela mudar. O que ela não sabia? Que segredos poderiam ser tão devastadores a ponto de causar tal caos? A confusão era palpável, uma mistura de sentimentos correndo pela sala. O pai! Luía lembrou-se dele no chão. Mas, e se tudo isso estivesse interligado? Os olhares da multidão estavam todos voltados para Ana, julgadores e confusos. A verdade é que alguém está escondendo algo terrível que pode mudar tudo o que você sabe sobre eles. A mulher continuava, mas as palavras dela ecoavam como uma bomba em meio ao pânico. Não é verdade, Ana. Maria respirou fundo, como se estivesse pronta para se defender. Isso não é o lugar para discutir isso. Mas a tensão era inegável e Luía precisava saber. A mente dela estava em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Que segredos? Que verdade? Ela não conseguia mais conter. Ana abriu a boca, a voz tremendo.
Seu pai é o homem que você pensa que é. Ele não é seu pai de verdade. O choque foi como uma onda que atingiu Luía. Ela ficou sem palavras. O olhar dela ia de Maria a Ana e depois para o pai. As palavras dela pareciam sufocá-la. Mas antes que ela pudesse processar isso, algo ainda mais chocante aconteceu. Outra mulher surgiu na porta. Era Ellen, a velha amiga da família, que havia desaparecido há anos. E ela não estava sozinha. Ao seu lado estava uma criança com os olhos arregalados, um menino que se parecia incrivelmente com Luís. "Mãe, ele precisa saber agora!" gritou Ellen, fazendo a sala inteira mergulhar num silêncio aterrador. Luía sentiu a terra tremer sob seus pés. Ela olhou para o menino, a imagem dela mesma em miniatura, o pai desmaiado no chão, a mãe afastada e agora essa revelação absurda. Seu coração disparou. O que significa tudo isso? Quem é ele? A sala estava preenchida com murmúrios, mas a única coisa que Luía conseguia ouvir era o zumbido ensurdecedor na sua própria cabeça. Ele é seu irmão. Seu pai não podia ter você, então ele me deixou criá-lo longe dos olhos da família. Era para proteger vocês. Ellen disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade é que a família perfeita que você sempre conheceu é uma mentira. As peças estavam finalmente se juntando. Mas tudo o que Luía sentia era confusão. Um dilema imenso a cercava. Como poderia confiar em alguém? Quem era ela agora? Todos ao redor estavam em choque, seus olhares fixos nos três, Luía, Ana e a estranha criança. Era um momento decisivo e tragicamente revelador. A luz piscava, o desmaio do pai parecia distante. E todo aquele drama parecia apenas o começo de algo muito maior. A verdade estava prestes a desmoronar, e Luía se viu diante de uma escolha: permanecer na dor familiar ou confrontar tudo o que pensava saber. E essa decisão podia mudar a trajetória de sua vida para sempre. Luía estava imóvel, seu coração tamborilava em seu peito. O menino diante dela parecia uma versão miniatura de si mesma. Mas o que aquelas palavras significavam? Seu irmão? A verdade? A festa, uma confusão que beirava o caos. As vozes dos convidados tornaram-se um zumbido distante, e tudo o que ela conseguia ver era o garoto. Ele tinha o mesmo sorriso, a mesma expressão curiosa. Mas como? Por que ninguém me contou? A multidão olhava, alguns sussurrando, outros com rostos perplexos. O olhar de Ana queimava com a necessidade de que Luía entenda. "Você precisa saber quem realmente é", gritou ela, como se as palavras pudessem cortar através do desconforto que o cercava. A mãe, Maria, tremia. "Ana, chega! Não é hora para isso!" A voz dela era um misto de medo e raiva, como se o controle sobre a situação estivesse se esvaindo. Mas havia desespero nos olhos de Ana. Luía podia sentir que algo muito maior estava em jogo. O clima se tornava tenso. As palavras de Ellen ainda ecoavam na sua mente. Ele precisa saber agora. Mas saber o quê? O filho de quem era aquele garoto? O pai no chão. E sua mãe agora exposta a esse turbilhão, tentando se proteger do que estava prestes a desmoronar. "Luía, a verdade é mais complicada do que você imagina?" Maria tentava encontrar palavras, mas elas não vinham. O garoto, com os olhos grandes, começou a chorar, e isso fez o mundo de Luía girar. A respiração dela tornou-se irregular, e um aperto tomou conta de seu peito. "O que mais não me contaram?" A pergunta ressoou em sua mente, e naquele instante, algo estalou. Do nada,
O barulho ensurdecedor de um grito cortou o ar. Era um dos convidados. Uma mulher com uma expressão pálida, apontando em direção à entrada do salão. Olhem! A polícia! As portas se abriram com força, revelando vários policiais entrando, suas presenças cheias de autoridade. O ambiente instantaneamente se transformou em uma cena de pura histeria. Pessoas gritando, algumas fugindo em direção à saída. Luía ficou paralisada, percebendo que a confusão agora não era apenas interna. O que está acontecendo? Ela se perguntou, mas não teve tempo para respostas. Um policial se aproximou e, em meio ao tumulto, gritou: "Quem é Luía? Vem aqui, por favor!" O coração dela disparou. O que eles queriam? Um frio percorreu sua coluna. Ana, ao seu lado, teve um momento de hesitação. Você precisa saber, Luía. É mais do que apenas um irmão. As palavras dela pareciam aumentar a tensão, como se um novo nível de segredo emergisse. Maria estava em choque, os olhos cheios de lágrimas. A confirmação de que aquele piloto de caos era apenas o começo. O olhar de Luía encontrou o menino. Ele estava com medo, e isso a fez querer protegê-lo. Mas como? Como poderia proteger alguém que não conhecia? Senhorita Luía, precisamos que você venha conosco. É uma questão séria. O policial insistiu, a voz firme e controladora. Os murmúrios ao redor aumentavam, as expressões tornavam-se de ansiedade. Parada cardíaca do pai, ele precisa de ajuda. Alguém gritou, colocando mais gravidade na situação. O pai dela, ali estirado, tornando-se uma sombra do que um dia fora, com os paramédicos lutando para mantê-lo vivo. Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Um grito dela. Mas a presença da polícia, o garoto, a confusão, tudo parecia interligado em um emaranhado de desespero. Mãe, o que você me escondeu? Sua voz tremia, a tensão tomava conta. E ela sentiu, no fundo, que todas essas revelações estavam apenas começando. Luía teve um último vislumbre do garoto, seu olhar inocente, a verdade pairando sobre eles como uma tempestade prestes a eclodir. O futuro parecia incerto, um mar de perguntas. E enquanto ela se movia em direção ao policial, com o coração pesado, ela sabia que seria impossível voltar atrás. O que aconteceria agora? Uma nova realidade estava à espreita. Uma verdade devastadora que poderia destruir tudo o que ela conhecia. Luía estava imóvel. Seu coração tamborilava em seu peito. O menino, diante dela, parecia uma versão miniatura de si mesma. Mas o que aquelas palavras significavam? Seu irmão? A verdade? A festa? Uma confusão que beirava o caos. As vozes dos convidados tornaram-se um zumbido distante. E tudo o que ela conseguia ver era o garoto. Ele tinha o mesmo sorriso, a mesma expressão curiosa. Mas como? Por que ninguém me contou? A multidão olhava, alguns sussurrando, outros com rostos perplexos. O silêncio na sala agora era denso. As revelações tinham um peso brutal. O olhar de Ana queimava com a necessidade de que Luía entenda. Você precisa saber quem realmente é, gritou ela, como se as palavras pudessem cortar através do desconforto que o cercava. A mãe Maria tremia. Ana, chega! Não é hora para isso! A voz dela era um misto de medo e raiva, como se o controle sobre a situação estivesse se esvaindo. Mas havia desespero nos olhos de Ana. Luía podia sentir que algo muito maior estava em jogo. Não! Não é isso que você pensa, Luía! Gritou Maria, a voz embargada. E naquele instante, o que deveria ser uma celebração de amor se transformou numa arena de segredos. A pressão no ar se tornava quase insuportável. O que mais estava escondido? Então, do fundo da sala, um estrondo ensurdecedor a fez olhar para trás.
A porta principal foi arrombada e um homem de terno negro entrou, ofegante, com um olhar desesperado. Precisamos falar agora, ele gritou, chamando a atenção de todos. Os murmúrios aumentaram. O que estava acontecendo? O polícia tinha chegado em busca de Luía, e agora esse homem. Quem é você? E perguntou Luía, seu medo crescendo. Ele olhou rapidamente para o menino, depois para ela. Você não entende, Luía. Sua vida inteira tem sido uma mentira. A sua voz tremia com urgência. A verdade está prestes a vir à tona. Ana avançou alguns passos. O que você sabe sobre isso? Ela parecia saber mais do que estava disposta a revelar. O homem hesitou e então afirmou com firmeza. Eu sou seu verdadeiro pai, Luía. A sala inteira congelou. O quê? Não. Isso não podia ser verdade. O coração de Luía disparou e ela sentiu um frio na espinha. Aquele homem não poderia ser seu pai. O que estava acontecendo? E o menino? Ela olhou para ele e então percebeu que o garoto a olhava como se também estivesse tentando entender. Era uma conexão estranha, quase palpável. Não, não pode ser, Maria murmurou, um pânico contagioso em seu olhar. Sentiu que seu mundo estava desmoronando. Todas as verdades que acreditava conhecer começavam a se desvanecer. Eu nunca quis te afastar, mas você tinha que estar a salvo. É por isso que sua mãe foi presa, Luía. A vida toda ela te protegeu de mim, porque eu estava fugindo. O homem continuou. O que isso significava? Que ela não era quem pensava? A confusão tomou conta dela. Fugindo? De quem? De quê? Luía perguntou, sua voz quase um sussurro. Você está dizendo que sou diferente? A dor e a raiva se misturavam, emaranhando-se em um só sentimento. Ela se sentia como um quebra-cabeça desmontado, sem saber como remontar. Em algum lugar, você tem um irmão gêmeo. Ele está em perigo. Nós temos que ir. O homem começou, mas a palavra gêmeo perfurou Luía como uma faca. Um irmão? E tudo sempre misturado com mentiras. Seu estômago revirava. Não, isso é impossível. Eu tenho uma vida, uma família, gritou Luía. Mas o pânico em sua voz apenas ecoou os gritos ao seu redor. As pessoas estavam em choque, algumas chorando, outras sussurrando. A tensão era imensa. O mundo ao seu redor, uma tempestade. Os gritos da festa se fundiram em desespero. E ali estava ela, uma figura central, em um drama que não havia pedido para participar. A pressão aumentava, seu coração batendo forte. Mas ela sabia que não poderia correr. Com a verdade tão próxima, seu destino poderia mudar em um instante. Mas quem realmente era ela? O que fazer agora? E assim, enquanto os olhares se voltavam para ela, Luía percebeu que não era apenas a verdade que estava prestes a ser revelada, mas a possibilidade de tudo o que acreditava até aquele momento desmoronar em um mar de incertezas. Luía estava imóvel, seu coração tamborilava em seu peito. O menino diante dela parecia uma versão miniatura de si mesma. Mas o que aquelas palavras significavam? Seu irmão? A verdade? A festa? Uma confusão que beirava o caos. As vozes dos convidados tornaram-se um zumbido distante, e tudo que ela conseguia ver era o garoto. Ele tinha o mesmo sorriso, a mesma expressão curiosa. Mas como? Por que ninguém me contou? A multidão olhava, alguns sussurrando, outros com rostos perplexos. O silêncio na sala agora era denso. As revelações tinham um peso brutal. O olhar de Ana queimava com a necessidade de que Luía entenda. Você precisa saber quem realmente é, gritou ela. Como?
se as palavras pudessem cortar através do desconforto que o cercava. A mãe, M. Ana, chega! Não é hora para isso! A voz dela era um misto de medo e raiva, como se o controle sobre a situação estivesse se esvaindo. Mas havia desespero nos olhos de Ana. Luía podia sentir que algo muito maior estava em jogo. Não! Não é isso que você pensa, Luía! Gritou Maria, a voz embargada. E naquele instante, o que deveria ser uma celebração de amor se transformou numa arena de segredos. A pressão no ar se tornava quase insuportável. O que mais estava escondido? Então, do fundo da sala, um estrondo ensurdecedor a fez olhar para trás. A porta principal foi arrombada e um homem de terno negro entrou, ofegante, com um olhar desesperado. Precisamos falar agora! Ele gritou, chamando a atenção de todos. Os murmúrios aumentaram. O que estava acontecendo? O polícia tinha chegado em busca de Luía. E agora esse homem? Quem é você? Perguntou Luía, seu medo crescendo. Ele olhou rapidamente para o menino, depois para ela. Você não entende, Luía. Sua vida inteira tem sido uma mentira. A sua voz tremia com urgência. A verdade está prestes a vir à tona. Ana avançou alguns passos. O que você sabe sobre isso? Ela parecia saber mais do que estava disposta a revelar. O homem hesitou. E então afirmou com firmeza: Eu sou seu verdadeiro pai, Luía. A sala inteira congelou. O quê? Não! Isso não podia ser verdade! O coração de Luía disparou e ela sentiu um frio na espinha. Aquele homem não poderia ser seu pai. O que estava acontecendo? E o menino? Ela olhou para ele e então percebeu que o garoto a olhava como se também estivesse tentando entender. Era uma conexão estranha, quase palpável. Não, não pode ser! Maria murmurou, um pânico contagioso em seu olhar. Luía sentiu que seu mundo estava desmoronando. Todas as verdades que acreditava conhecer começavam a se desvanecer. Eu nunca quis te afastar, mas você tinha que estar a salvo. É por isso que sua mãe foi presa, Luía. A vida toda ela te protegeu de mim, porque eu estava fugindo. O homem continuou. O que isso significava? Que ela não era quem pensava? A confusão tomou conta dela. Fugindo? De quem? De quê? Luía perguntou, sua voz quase um sussurro. Você está dizendo que sou diferente? A dor e a raiva se misturavam, emaranhando-se em um só sentimento. Ela se sentia como um quebra-cabeça desmontado, sem saber como remontar. Em algum lugar, você tem um irmão gêmeo. Ele está em perigo. Nós temos que... O homem começou, mas a palavra gêmeo perfurou Luía como uma faca. Um irmão? E tudo sempre misturado com mentiras? Seu estômago revirava. Não, isso é impossível. Eu tenho uma vida, uma família! Gritou Luía. Mas o pânico em sua voz apenas ecoou os gritos ao seu redor. As pessoas estavam em choque, algumas chorando, outras sussurrando. A tensão era imensa. O mundo ao seu redor, uma tempestade. Os gritos da festa se fundiram em desespero. E ali estava ela, uma figura central em um drama que não havia pedido para participar. A pressão aumentava, seu coração batendo forte. Mas ela sabia que não poderia correr. Com a verdade tão próxima, seu destino poderia mudar em um instante. Mas quem realmente era ela? O que fazer agora? Então, uma explosão de luz iluminou a sala. Um clarão intenso tomou conta do ambiente. Lacas, estilhaços, um cheiro químico. Luía gritou. O pânico se espalhou como fogo. As pessoas começaram a correr, gritos ecoavam.
O homem de terno negro, agora com um olhar de pavor, gritou: "É uma armadilha!" Tudo virou caos. Luía se voltou para o menino, agarrando sua mão. "Vamos!" Uma onda de adrenalina a impulsionou. A sala estava desmoronando em confusão, mas algo dentro dela pulsava com uma força inesperada. Ela sabia que tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o perigo. O que mais estava em jogo agora? Essa festa, essa família, tudo estava à beira do colapso, e Luía não podia deixar o garoto para trás. Pessoas gritavam, algumas caindo, outras tentando se proteger. Havia fumaça, um cheiro sufocante. Aquele momento era mais do que uma revelação. Era uma batalha pela sobrevivência. E no meio daquele desatino, as perguntas ainda martelavam na cabeça dela. Quem era seu verdadeiro pai? Onde estava seu irmão? O que mais estava escondido? Essas verdades, agora mais do que nunca, precisavam vir à tona. Luía estava imóvel. Seu coração tamborilava em seu peito. O menino diante dela parecia uma versão miniatura de si mesma. Mas o que aquelas palavras significavam? Seu irmão? A verdade? A festa? Uma confusão que beirava o caos. As vozes dos convidados tornaram-se um zumbido distante. E tudo o que ela conseguia ver era o garoto. Ele tinha o mesmo sorriso, a mesma expressão curiosa. Mas como? Por que ninguém me contou? A multidão olhava, alguns sussurrando, outros com rostos perplexos. O silêncio na sala agora era denso. As revelações tinham um peso brutal. O olhar de Ana queimava com a necessidade de que Luía entenda. "Você precisa saber quem realmente é", gritou ela, como se as palavras puderam cortar através do desconforto que o cercava. A mãe Maria tremia. "Ana, chega." "Não é hora para isso." A voz dela era um misto de medo e raiva, como se o controle sobre a situação estivesse se esvaindo. Mas havia desespero nos olhos de Ana. Luía podia sentir que algo muito maior estava em jogo. "Não, não é isso que você pensa, Luía!" gritou Maria, a voz embargada. E naquele instante, o que deveria ser uma celebração de amor se transformou numa arena de segredos. A pressão no ar se tornava quase insuportável. O que mais estava escondido? Então, do fundo da sala, um estrondo ensurdecedor a fez olhar para trás. A porta principal foi arrombada e o homem de terno negro entrou, ofegante, com um olhar desesperado. "Precisamos falar agora!" ele gritou, chamando a atenção de todos. Os murmúrios aumentaram. O que estava acontecendo? O polícia tinha chegado em busca de Luía, e agora esse homem. "Quem é você?" perguntou Luía, seu medo crescendo. Ele olhou rapidamente para o menino, depois para ela. "Você não entende, Luía. Sua vida inteira tem sido uma mentira." A sua voz tremia com urgência. "A verdade está prestes a vir à tona." Ana avançou alguns passos. "O que você sabe sobre isso?" Ela parecia saber mais do que estava disposta a revelar. O homem hesitou e então afirmou com firmeza: "Eu sou seu verdadeiro pai, Luía." A sala inteira congelou. O que não? Isso não podia ser verdade. O coração de Luía disparou e ela sentiu um frio na espinha. Aquele homem não poderia ser seu pai. O que estava acontecendo? E o menino? Ela olhou para ele e então percebeu que o garoto a olhava como se também estivesse tentando entender. Era uma conexão estranha, quase palpável. "Não, não pode ser." Maria murmurou, um pânico contagioso em seu olhar. Luía sentiu que seu mundo estava desmoronando.
Todas as verdades que acreditava conhecer começavam a se desvanecer. Eu nunca quis te afastar, mas você tinha que estar a salvo. É por isso que sua mãe foi presa, Luia. A vida toda ela te protegeu de mim, porque eu estava fugindo. O homem continuou. O que isso significava? Que ela não era quem pensava. A confusão tomou conta dela. Fugindo? De quem? De quê? Luia perguntou, sua voz quase um sussurro. Você está dizendo que sou diferente? A dor e a raiva se misturavam, emaranhando-se em um só sentimento. Ela se sentia como um quebra-cabeça desmontado, sem saber como remontar. Em algum lugar, você tem um irmão gêmeo. Ela está em perigo. Nós temos que ir. O homem começou. Mas a palavra gêmeo perfurou Luia como uma faca. Um irmão? E tudo sempre misturado com mentiras? Seu estômago revirava. Não, isso é impossível! Eu tenho uma vida, uma família! Gritou Luia. Mas o pânico em sua voz apenas ecoou os gritos ao seu redor. As pessoas estavam em choque, algumas chorando, outras sussurrando. A tensão era imensa. O mundo ao seu redor, uma tempestade. Os gritos na festa se fundiram em desespero. E ali estava ela, uma figura central em um drama que não havia pedido para participar. A pressão aumentava, seu coração batendo forte. Mas ela sabia que não poderia correr. Com a verdade tão próxima, seu destino poderia mudar em um instante. Mas quem realmente era ela? O que fazer agora? Então, uma explosão de luz iluminou a sala. Um clarão intenso tomou conta do ambiente. Lacas, estilhaços, um cheiro químico. Luia gritou. O pânico se espalhou como fogo. As pessoas começaram a correr. Gritos ecoavam. O homem de terno negro, agora com um olhar de pavor, gritou. É uma armadilha! Tudo virou caos. Luia se voltou para o menino, agarrando sua mão. Vamos! Uma onda de adrenalina a impulsionou. A sala estava desmoronando em confusão, mas algo dentro dela pulsava com uma força inesperada. Ela sabia que tinha que descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o perigo. O que mais estava em jogo agora? Essa festa, essa família, tudo estava à beira do colapso e Luia não podia deixar o garoto para trás. Mas antes que conseguissem dar 2 passos, algo ainda mais inesperado aconteceu. O homem de terno negro, olhando direto nos olhos de Luia, gritou. Eu sou o responsável, sinto muito, mas eu sou seu verdadeiro avô. O silêncio caiu na sala. O choque tomou conta de Luia. Isso mudava tudo. Como poderia esse homem ser seu avô? A vida que conhecia se desmoronava. As pessoas ao redor se entreolharam, um murmúrio geral crescendo. Maria assentiu, parecendo derrotada, como se a verdade tivesse finalmente escapado. É verdade, Luia. Tudo o que fiz, eu fiz para te proteger, mas não do que você pensa. O aleatório e o impensável estavam colapsando em sua mente. Se aquele homem era seu avô, o que mais estava escondido naquela família? O que significava para o menino, que agora parecia tão perdido quanto ela? Luia se viu em uma encruzilhada. A descoberta não tinha apenas mudado suas raízes, mas abertas feridas que estavam longe de serem cicatrizadas. Então, entre o caos, ela gritou. Qual é a verdade? O que mais vocês estão escondendo de mim? A sala caiu em um silêncio carregado de tensão, e o futuro, antes incerto, agora parecia envolto em uma tempestade de segredos prontos para serem desvendados. Luia estava no meio de um furacão emocional. A revelação do homem na frente dela a deixava sem palavras. Ele dizia ser seu verdadeiro pai.
enquanto Maria, sua mãe, parecia prestes a desmaiar a qualquer momento. As pessoas ao redor a observavam com uma mistura de curiosidade e horror, como se esperassem que um novo drama se desenrolasse. Luía, por favor, precisa acreditar em mim! O homem de terno negro insistiu. Sua voz tremia. Seu avô me mandou. Ele precisa que você venha até ele agora. Ao ouvir essas palavras, algo no peito de Luía se apertou. O que o avô dela tinha a ver com tudo isso? A confusão estava estampada em seu rosto. Por que meu avô não veio até mim? As palavras saíram como um sussurro, mas tinham peso. A sala ainda estava em silêncio. Só se ouvia a respiração acelerada e os murmúrios de algumas pessoas surpresas pela reviravolta. Ele está em perigo. Muito perigo! O homem respondeu, sua expressão séria. E você também. Ele precisa de você para resolver tudo isso antes que seja tarde demais. Luía não sabia em quem confiar. O avô? O que estava se desenrolando à sua frente parecia tão surreal que o chão sob seus pés parecia tremer. Justo quando ela estava prestes a responder, um grito ecoou pela multidão. Olhem! Uma mulher apontou para a entrada. Os olhares se voltaram e a cena congelou. Um grupo de homens encapuzados entrou, suas feições escondidas sob capuzes escuros. O que era aquilo? O clima de festa rapidamente se transformou em um horror palpável. O que vocês querem? O homem de terno negro gritou, sua voz agora carregada de pânico. Luía sentiu seu coração acelerar. Os homens não disseram nada. Imediatamente, um deles avançou para a frente, puxando algo do bolso. Era uma arma, brilhando sob as luzes da festa. A tensão se elevou a níveis insuportáveis. As pessoas começaram a gritar e a correr. O caos se instalava. Não, não, todos fiquem calmos. Luía tentou gritar, a voz falhando. O avô verdadeiro pai e o menino. Tudo isso agora parecia uma ilusão em meio ao desespero. A confusão tomou conta dela. Luía, venha comigo! O homem ordenou, estendendo a mão. Sem pensar, ela agarrou a mão do garoto e impulsionou-se em direção a ele. O pânico a envolvia. Os gritos ao redor pareciam distantes. O que estava acontecendo com sua vida? Como tudo isso poderia desmoronar tão rapidamente? Vocês têm que sair. Ele está em perigo, ele dizia, puxando em direção à saída, onde as pessoas se espremiam e tropeçavam uma sobre a outra. O ar estava pesado e ela sabia que precisava escapar, mas algo a paralisava. O menino olhava para ela com os olhos arregalados, o mesmo pânico refletido em seu rosto. Então, um tiro ressoou através do ar. Luía sentiu como se o tempo tivesse parado. A bala não havia atingido ninguém, mas o som retumbante cortou o desespero e fez com que todos parassem. O homem de terno negro olhou para Luía, o horror estampado em seu rosto e, sem pensar, ele a puxou para trás. Não, fique atrás de mim! Ele gritou, a adrenalina correndo nas veias, e em uma fração de segundos, Luía percebeu que tudo havia mudado de novo. Não era apenas uma questão de descobrir sua história, mas de sobrevivência. Você não sabe quem está por trás disso, o homem murmurou, sua voz quase inaudível no tumulto. O que ele queria dizer com isso? Os olhos dela queimavam de raiva e confusão. O avô estava em perigo, mas e o garoto? O que mais estava escondido? E ali, cercada pelo frenesi e pela urgência, Luía percebeu que sua vida estava muito mais entrelaçada com segredos e mentiras do que jamais poderia imaginar. Enquanto o caos ao seu redor a engolia, ela gritou, então, quem é você realmente? As palavras saíram como se fossem um eco. E o ambiente parecia vibrar com a resposta perigosa que estava prestes a ser revelada. O caos explodiu ao redor de Luía, como se o tempo tivesse parado.
A tensão era palpável, cada grito e cada movimento como uma onda de pânico, empurrando-a para frente. Mas ela estava paralisada, presa entre a história que sempre conheceu e a revelação eletrizante de que tudo poderia ser uma mentira. Você precisa acreditar em mim. O homem de terno, seu suposto pai, a puxou bruscamente. O coração dela batia acelerado. Vamos, agora! Sua mão tremia e ele a guiou através da sala tumultuada. Louia estava aturdida. O que significava tudo aquilo? Um novo grito cortou o ar. Ele está aqui! Foi como uma lâmina afiada. Fragmentando, Louia se virou para ver uma forma familiar se aproximar da entrada. Era o menino, o que agora ela sabia ser seu irmão. Ele parecia perdido, soluçando enquanto buscava abrigo. O desejo de protegê-lo a invadiu. Vem! Louia gritou. Puxando a mão do menino, a adrenalina disparou através de suas veias. O homem a seguiu, sua expressão determinada, mas o medo ainda o consumia. Eles se moveram, rápido como o vento, em busca de uma saída, entre os rostos atônitos e os gritos confusos. Precisamos sair daqui! Ele exclamou, apertando o passo. O clima do lugar já não era de festa, era uma arena de terror. Minhas revelações agora, empilhadas sobre revelações, estavam se desmanchando num quadro mais amplo e sombrio. O que mais ela não sabia? Cada esquina que viravam parecia aumentar o peso de suas perguntas não respondidas. O homem parou abruptamente. É aqui! Ele indicou uma saída lateral, um corredor pequeno que levava para fora do salão. Rápido! A mão de Louia se agarrou à do irmão e juntos correram, com a sua consciência gritando que o tempo estava se esgotando. Quando saíram, o ar fresco deu a sensação de libertação, mas a urgência não diminuía. Olha, você não pode ficar comigo. Eles estão atrás de você. Louia, você tem que entender. Seu avô, ele sabe mais do que nós. O homem estava respirando pesado, como se suas palavras labutassem para sair. Por que não me disseram? Louia perguntou, o nó na garganta quase a sufocando. Por que a minha vida é baseada em mentiras? Eu não posso explicar tudo agora. Mas há um motivo, prometo. Ele falava com fervor, seus olhos implorando para que ela confiasse nele. Mas vocês dois não estão a salvo. O que estão buscando é muito mais perigoso do que imaginam. A visão deles foi interrompida por sons de passos apressados, vozes elevadas se aproximando. O homem os puxou para trás, encostando-se a uma parede. O silêncio ficou tenso e Louia sentiu o pânico subir como uma onda. Quem são eles? O menino, com os olhos arregalados, refletiu seu próprio medo. Ela não tinha resposta, apenas a certeza de querer proteger aquele garoto. Se algo acontecer, eu não vou deixar. E naquele momento, uma ideia se formou na mente dela. Este caos poderia ser a chance de finalmente entender quem eles realmente eram, não apenas como membros de uma família, mas como indivíduos. Apoiando-se na mão do irmão, Louia olhou para o homem. Converse com meu avô. Se ele está em perigo, vamos juntos para ajudá-lo. Mas eu preciso saber a verdade. Não há mais segredos. Uma explosão de compreensão a dominou. Seria essa a forma de seu pai verdadeiro? Seu passado e seus laços familiares jogados em um turbulento redemoinho? Mas, com cada nova revelação, surgiu uma pergunta maior. O que aconteceria a seguir? O que mais a aguardava? Uma nuvem de incertezas pesava sobre o futuro deles. No auge da tensão, um grito ecoou indefinidamente e invadiu seus pensamentos. O que mais estava por vir? Todo o resto era um mistério, mas a determinação dentro de Louia crescia. Ela não se deixaria intimidar. Mas agora,
Era hora de agir. Então, antes que a realidade quebrou mais uma vez, uma voz ecoou. Paim! A sombra cresceu e uma figura se desenhou na penumbra do corredor. A cena estava prestes a mudar completamente. Agora é a sua vez de mergulhar nessa história. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam acompanhar esses enredos incríveis. Estou contando com você para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.